Essa é uma entrevista para a Escola José Geraldo Vieira, da matéria de preparação acadêmica, e hoje nós vamos entrevistar a Fabiana. Pode se apresentar. Bom, meu nome é Fabiana, eu tenho 45 anos e sou formada em pedagogia. Ok, a primeira pergunta é: por que você escolheu essa profissão? Em algum momento pensou em desistir? Não, eu escolhi essa profissão desde jovem, embora a minha formação tenha sido mais tarde, só com 33 anos, eu ingressei na faculdade com 31, e não, até agora pelo menos nunca pensei em desistir. Ok, segunda, qual faculdade frequentou? Você trabalhava e estudava ou se dedicava apenas aos estudos? Bom, eu fiz a faculdade na Universidade Bandeirante, que agora é a Anhanguera, né? E foi o seguinte, eu sempre trabalhei. Quando eu resolvi fazer a faculdade, como eu tinha os filhos pequenos, inclusive você, eu resolvi sair do trabalho, porque o meu curso foi de manhã. Eu preferi estudar no período da manhã, achei que seria mais adequado. E durante esse tempo, então, eu saí do trabalho e a partir do segundo ano da faculdade, eu consegui, não é a mesma coisa que um emprego, mas eu consegui um estágio através de uma instituição e prestei já desde então serviços na Prefeitura de São Paulo como estagiária. Ok, terceira, atuou na área por quantos anos e onde atuou? Bom, depois que eu me formei em 2007, em 2008 eu já entrei na escola particular, na rede particular de ensino, e em 2011 eu já trabalhei o primeiro ano contratada na rede pública. Como eu já havia prestado concurso público, em 2012 eu fui chamada e desde então estou na prefeitura também. Durante esse período todo, eu sempre dobrei período, ou seja, eu trabalho um período na escola pública e um período na escola particular. Essa situação só mudou este ano porque eu estou prestando um outro tipo de trabalho na prefeitura, sem sala de aula, porém no apoio pedagógico. Então, assim, na parte de planejamento, de desenvolvimento de atividades, continua a mesma coisa. Questão 4. Quais foram suas maiores dificuldades? Bom, as dificuldades que envolveram esse período. Bom, dificuldade eu tive porque, como eu expliquei, como eu tinha ainda filhos pequenos, eu não consegui, por exemplo, me aperfeiçoar, fazer outros cursos, e isso é muito importante. Então, só agora que eu estou, vamos dizer, correndo atrás desse período que eu fiquei sem estudar, para me atualizar, porque é necessário, porque não existe isso de você, terminei a faculdade, pronto, estou formada, não. Você precisa sempre se atualizar, renovar os seus conceitos, agora principalmente estar por dentro, né, dessa esfera digital que está tomando conta, então assim, é muito importante. Então, para mim foi a maior dificuldade. Ok, quais melhorias você acha que deveria acontecer na área da educação? Olha, uma melhoria que eu acho que seria fundamental, e não é só na área da educação, é com relação ao reconhecimento, ao salário, né? Por exemplo, eu dobro o período. Por que eu dobro o período? Porque com o piso do professor na rede particular, dependendo da escola, piso muito baixo. Então, isso acontece com a maioria dos professores. Eles precisam trabalhar não só 1, 2, 3 períodos. A maioria que eu conheço trabalham 3 períodos para poder ter um salário adequado. E isso faz com que ele não acabe não fazendo bem nem A, nem B, nem C. Né? Então, o ideal seria que fosse um salário justo, né? Um salário bom para que o professor pudesse se manter e fazer um bom trabalho, ter um tempo para estudo, ter tempo de descanso, tempo de lazer, né? E
tempo para preparar atividades, porque o professor ele não trabalha só na sala de aula. Como a senhora já comentou um pouco, a senhora acha que o salário é justo à profissão? Não, eu não acho um salário justo, né? Na medida que muitos professores trabalham 2 ou até 3 períodos, você já nota que não é um salário justo. O ideal, eu acredito que qualquer outra profissão, a pessoa estudou, ela se preparou para trabalhar com determinado assunto, o ideal seria que nós pudéssemos trabalhar um único período e ganhar bem por isso. Bem que eu digo para poder se manter, né? Manter sua casa, sua família, sua vida, ter o seu lazer, enfim. Muito bem. Quais melhorias você acha que deveria acontecer na área da educação? Quais melhorias? Olha, isso vai muito da escola, né? Às vezes pode ser uma escola pública, uma escola particular, essa questão é bem abrangente. Por exemplo, numa escola pública, pode haver a reforma de salas com implantação dessa parte tecnológica, né? Uma vez que fica quase que impossível você ter a atenção de um aluno utilizando hoje, por exemplo, somente lousa, livro, lápis e giz. Com os recursos que ele tem na casa dele, porque a maioria, às vezes, pode, de repente, Os tecnológicos no decorrer do tempo atuando nessa área. Como foi? Na verdade, não foi, né? O avanço tecnológico, ele é diário, praticamente, eu diria. E aí, voltando um pouco, também está relacionado com a questão da capacitação, da formação de professores. Tem que ser um processo contínuo. E, então, o avanço tecnológico, ele está aí, como eu falei, ele não foi, está sendo. E é importante. Inclusive, agora eu estou tendo a oportunidade nessa rede municipal de estar participando do processo de implementação do Google Chrome, onde cada aluno, inclusive, vai poder utilizar o Google Chrome na sala de aula. Então, assim, já está sendo feito todo um trabalho voltado para a formação do professor, para essa adaptação, que, como eu disse, está acontecendo. Crianças com alguma deficiência? Se sim, como foi? Sim, eu já tive 2 alunos com deficiência intelectual. Foi uma experiência bastante enriquecedora para mim e para os demais alunos. Eu não tenho uma formação específica para trabalhar com crianças com deficiência, no entanto, a minha formação exige que eu vá buscar com profissionais especializados atividades para que pudesse estar adaptando, né, assim eu diria, para trabalhar com eles. Então, foram 2 anos com o primeiro aluno e depois 1 ano com o segundo aluno, que já era menor, era da EMEI, e tivemos avanços, sim. É claro que cada um com a sua especificidade, você consegue, através de uma sequência, observar a evolução deles. Quais as diferenças em trabalhar em um colégio particular e em um colégio público? Olha, a diferença de trabalhar em um colégio particular e num colégio público, ela está mais relacionada com a clientela, os alunos, com os pais, né? Isso vai muito também do bairro, da localização dessas escolas, né? Porque o trabalho do professor em si, e essa é uma fala minha, eu costumo falar para os meus alunos, da mesma maneira que eu trabalho na escola particular, eu procuro fazer um trabalho tão bom quanto na pública. E por que eu digo tão bom quanto? Pelos recursos que nós temos, né? Na escola particular você tem geralmente um livro com uma sequência bem melhor,
Você tem outras atividades que têm que ser realizadas ali para elaborar melhor esse trabalho, para acompanhar a evolução desses alunos. Na pública nós também temos materiais, mas não tem geralmente comparação um com o outro. Tá? Então assim, eu procuro sempre estar fazendo uma transição da escola pública para a escola particular, inclusive envolvendo aprendizados, mas que envolvem o ser humano também, não só da questão pedagógica. Você se sente motivada a continuar trabalhando nessa profissão? Sim, muito motivada. Eu costumo dizer que quando você tem a oportunidade de trabalhar e se sustentar, ainda que nas condições em que nós já conversamos, fazendo o que você gosta, o trabalho, ele não é um fardo. Então, o dia a dia, os problemas, as dívidas, elas acabam deixando você cansado, às vezes desanimado, mas ter a oportunidade de trabalhar fazendo o que você gosta, o que você escolheu, em hipótese alguma vai ser um fardo, quando você está realmente na função, fazendo o que você quer. Ok, esse é o fim da entrevista. Muito obrigada pela participação. De nada.